Olá pessoal, voltamos para mais uma aula, de nosso curso de Florais de Bach. Agora o quarto grupo, que seria remédio para os que sentem medo, muito frequente no nosso dia a dia. Dentro desse quarto grupo, começamos pelo aspen, Populus tremula. Aspen é uma árvore pequena, atinge até os 15 metros de altura, tem flores masculinas e femininas numa mesma árvore, floresce de fevereiro a abril. A essência floral é feita pelo método de fervura, utilizando-se em iguais proporções ambas as flores. As flores femininas são menores e arredondadas. As flores pendentes são as masculinas. As virtudes de aspen são a coragem e a determinação. As pessoas tipo aspen são muito sensíveis, estão sujeitas a perceber sentimentos e emoções do inconsciente coletivo, dos arquetipos. São pessoas que têm a capacidade de se sintonizar com planos mais sutis, não materiais, registram todas as emoções que estão ao seu redor, inundadas por pensamentos e imagens desse plano astral e emocional, sem que elas percebam isso. Então ela tem uma frequência, vamos dizer assim, que gera ela uma melhor percepção das emoções do coletivo ao redor dela. Sintomas devidos aos bloqueios de energia. Uma pessoa no estado negativo de aspen, devido à sua grande sensibilidade, tem medos vagos, inexplicáveis, apreensões, tem medos, mas não sabe do que, tem pressentimentos de que alguma coisa terrível vai acontecer, mas não sabe o que é. Então você vê que isso eu acho que é algo até presente. Com certeza em algum momento da vida de vocês presenciaram pessoas dessa forma. E até então não tinha explicação, agora vocês já estão tendo. Geralmente o medo de aspen está relacionado com pensamentos de morte ou religião, medo de espíritos e de fantasmas, medo de sobrenatural. Trata-se de um medo de arrepiar ou de dar calafrios, por algo não visto ou ouvido, e ao mesmo tempo súbito e inexplicável desde sua origem. Parece simplesmente aparecer ficando aspen tomado de um sentimento catastrófico, junto com um terror ou pânico emocional intenso. Esse pânico gerido é inexplicável, aparece quando a pessoa está sozinha, mas também pode ocorrer mesmo quando está entre os familiares e amigos, ocasião na qual ela deveria se sentir segura. Normalmente as pessoas, alguns tipos de medo, a pessoa quando está acompanhada, está próxima a pessoas queridas, ela tende a sentir menos esse medo. Já o caso do aspen não, mesmo às vezes em alguns casos, mesmo com os familiares, ele continua ainda tendo os mesmos medos. O medo de aspen é o medo que crianças têm da noite, de dormir sozinhas, no escuro. Medo de um espírito mau, ou bicho-papão, ou de algum personagem mitológico. Os que sentem esse temor mental desconhecido que se aproxima do indivíduo com uma nuvem, trazendo medo, pavor, ansiedade e até mesmo pânico, com tremores e sudorese, evitam comentar com os outros. Eles, num certo ponto, eles têm um pouco de vergonha de assumir esse medo, pois como não conseguem encontrar um motivo claro para o seu aparecimento, esperam apenas a incompreensão da descrença e que eles digam que é pura imaginação. Então, quando ele relatar isso, normalmente o pessoal vai falar, faz parte de sua imaginação. Então, o medo de aspen, ele não quer ouvir isso da pessoa, ele quer uma solução, ele quer um afago, ele quer que o medo saia. E uma explicação desse medo dele, para ele, é inexplicável, ele não sabe como acontece. Então ele acaba se retraindo, não liberando, não falando sobre isso, por conta desse medo de a pessoa dizer que é só a imaginação dela e mais nada. Características que chamam a atenção: medo sem fundamento, tanto de dia e noite, súbitos ataques de ansiedade quando a pessoa está só ou no meio de outras pessoas, sensação arrepiante de medo, como se a pessoa estivesse enfeitiçada, autossugestão, ilusões,
A imaginação desembesta, fascínio assustador em relação a fenômenos esotéricos e supersticiosos, medo de perseguição, de castigo, medo de uma força ou poder invisível. Pesadelos, a pessoa acorda com medo e é tomada de pânico e não se atreve a dormir outra vez. O medo é tão grande que tem medo até de dormir de novo. Medo de pensamentos e sonhos sobre assuntos religiosos, medo da escuridão e da morte, medo dos próprios medos, mas não se atreve a falar sobre isso com ninguém. Essas são as características que chamam a atenção. Já peguei vários casos desses, tanto na clínica como na família. Então isso não é difícil de vocês encontrarem no dia a dia. Transformação potencial, aquela que, depois de tratado, a ausência do medo pela compreensão de que, por trás de tudo, existe a força universal do amor. Quando adquirimos esta percepção, transcendemos a dor, o sofrimento, a preocupação e o medo. Transcendemos tudo exceto a alegria de viver, a alegria de morrer, a alegria de nossa imortalidade. Ela produz o desejo de acolhermos a experiência com fé, sabendo que essa nos conduz à nossa morada celestial, e que podemos percorrer esse caminho sem temer qualquer perigo ou dificuldade. Então ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a compreensão dele se torna totalmente diferenciada. Então a compreensão dele é muito mais tranquila. Afirmações: eu aprendo a confrontar medos ocultos e desconhecidos. Eu tenho fé de que o amor e a bondade habitam em tudo que encontro. Eu encontro o mundo com a força interior cheia de coragem. Nosso bom caso clínico, esse é bem legal. Mulher de 50 anos, sofria desde a infância de um medo irracional, de que pudesse engasgar e sufocar-se. Nos 2 meses anteriores, esse medo intensificou-se de tal modo que ela manifestava dificuldade para engolir, sentindo como se tivesse uma faixa apertando a garganta. Ao procurar o atendimento para o tratamento, estava perdendo peso e sua vitalidade decaía. Passava por um exame de raio-x, mas esse não conseguia revelar nenhuma origem física para o seu quadro. Prescreveu então o áspero como seu remédio básico, para esse medo infundado. Foi instruída a não apenas ingerir de maneira usual, mas a fazer uma loção com um medicamento, aplicando a garganta 3 vezes ao dia. É muito comum, viu, pessoal? Usar também o floral de bar como creme, uma loção, para ser aplicada na pele. Também tem como se tratar com absorção na pele. Inclusive animais a gente faz assim também. Muito comum a gente tratar animais com absorção em pele. Os resultados foram rápidos e positivos. Em 3 semanas, informou que já conseguia engolir sem incômodo algum e que a desagradável sensação da faixa apertando a garganta desapareceu por completo. Foi instruída a prosseguir com a medicação. Algumas semanas depois escreveu: já esqueci completamente o fato de que alguma vez na vida tenha me preocupado com a possibilidade de engasgar. Então você vê que só precisou de um único floral. O segundo remédio do grupo 4 é o Cherry Broom, Prunus ceracifera. O Cherry Broom é uma árvore de porte médio, cujas flores brancas crescem com tal abundância que a copa transforma-se num imenso buquê florido. É lindo mesmo. Floresce no final de fevereiro até o começo de abril. A essência floral é preparada pelo método de fervura. As virtudes de Cherry Broom são a estabilidade, a tranquilidade e o autocontrole. Sintomas devido ao bloqueio de energia: o estado negativo de Cherry Broom é extremo. As pessoas têm medo de fazer algo terrível, de perder o controle da razão. Podem se matar ou matar alguém, tem medo da loucura. Você vê que é um caso bem específico, viu? E sempre com uma certa atenção. Esse remédio destina-se ao desespero e à depressão profunda, quando esses beiram o colapso nervoso. É indicado também àqueles que, em seu desespero e depressão, para se livrarem do tormento mental, sofrimento físico
longo e prolongado pensam no suicídio como fuga. Passam por uma agonia tão grande que elas temem que a mente não consiga resistir à pressão. Pensam que podem perder o controle de seus pensamentos e ações, sendo impelidas a fazer algo de terrível ou a cometer algum ato no qual, em tempos mais felizes, não pensariam nem por um instante. Acreditam que possam prejudicar as pessoas amadas, né, ou próximas. Tamanha dimensão de seus conflitos internos. Então ela tem um conflito interno tão grande que um dos métodos dela é diferir as pessoas amadas e as pessoas mais próximas. É uma pessoa suscetível ao suicídio, então tem que ter uma atenção um pouco maior. Essas pessoas podem apresentar tiques nervosos, espirros compulsivos, rói as unhas, têm explosões descontroladas de mau gênio, olhos esbugalhados, aqueles olhos expostos, né, que olham fixamente, olhos bem abertos, né, e pestanejam menos que o normal. Como se refere a controle, também indicado para quando há descontrole dos esfíncteres, né, como na enurese noturna. As crianças controlam-se tanto durante o dia, que só podem deixar as ansiedades internas expressar-se com liberdade, urinando espontaneamente à noite, quando não existe controle consciente do corpo. Então ela passa o dia ali controlando, mas à noite o corpo está relaxado e acaba tendo a urina. Junto com a Alnut, que rompe seus maus hábitos, Cherry Brun auxilia na reabilitação dos viciados em drogas, porque trabalha o autocontrole e o medo de ter atitudes extremas durante a abstinência. Então, olha, uma boa dica, trabalhar floral com dependente químico. As características que chamam a atenção: sente que já não é capaz de pôr a funcionar os mecanismos do controle interno, contrariando sua disposição normal, impulsos brutais aparecem, teme fazer alguma coisa que normalmente nunca faria, medo dos poderes incontroláveis da mente e do espírito, medo de estar ficando louco, de sofrer um colapso, de precisar ser internado numa instituição, brinca com a ideia de suicídio, de pôr fim ao seu tormento, crianças que se atiram ao chão, batem a cabeça na parede e perdem o controle, pais que temem agredir os próprios filhos de perder a cabeça. Quando tratado em equilíbrio, a sua transformação potencial torna-se capaz de integrar em sua vida as percepções intuitivas do subconsciente, sem medo de perder o controle da mente, sente-se ligado a um reservatório de força espiritual que lhe permite passar por situações terríveis sem perder a coragem e a fé. Suas afirmações: eu procuro equilíbrio e serenidade, mesmo sob estresse. Eu entrego o controle à sabedoria do meu eu superior. Eu sei que minha vida é guiada e protegida por um poder superior. Caso clínico: mulher de 43 anos, né, dona de casa. Esse é um caso de Bartolo de 1993. Essa paciente em tratamento psiquiátrico havia algum tempo já, procurou os florais de Bach quando lhe disseram, né, no posto de saúde, que seu caso era de internação. Estava confusa, ansiosa e medrosa. Seus temores eram generalizados, tinha medo de andar sozinha pelas ruas, de matar sua filha de 8 anos, de espíritos. A paciente relatou que foi abandonada pelos pais e acabou sendo criada em colégios internos. Até que aos 10 anos de idade iniciou o tratamento com Cherry Brun. Ela foi criada em colégio interno até os 10 anos de idade. Com o tratamento, ela iniciou através de Cherry Brun, né? Porque a possibilidade de maltratar sua filha é o que mais afligia. Então, sempre o foco no maior questionamento e no que pode ser mais agressivo também. Depois de 30 dias, ela melhorou e este medo estabilizou-se, acrescentou Star of Birth para as perdas e abandonos do passado. Cherry Brun, mais um mês com o uso do Cherry Brun, e esse sintoma desapareceu. Essa senhora ainda está em tratamento, né? Indicou-se Aspen para o medo dos espíritos, Scleranthus para a tensão pré-menstrual e Honeysuckle para o que o passado não se repita. Sua melhora tem sido importante e hoje ela voltou a se ocupar de sua família e todas as tarefas domésticas.
Nesse momento, o objetivo é que ela se permita desfrutar as coisas boas da vida. Para isso, está tomando Star Off, né? Clay Baby e Pine. Aqui podemos perceber que no caminho dos florais de Bach a importância está no paciente e não nos sintomas cronologicamente montados. Então, foca um pouquinho no que é mais importante, também naquele que é um pouco mais agressivo, onde a gente tem que dar uma focada maior. Então, no caso aqui, ela tinha um medo de maltratar a filha, então isso, ao meu ver, é algo que a gente não pode deixar despercebido. Como a gente viu, os casos relacionados a esse floral podem chegar a cometer um crime, né? E também a se matar, então a gente tem que ter uma atençãozinha mais presente. O nosso terceiro floral, né, do grupo 4, Mimerus, da planta Mimerus putatus, é uma planta perene de cerca de 30 centímetros de altura, cresce ao longo de regatos, né, rios e lugares úmidos. As grandes flores solitárias e amarelas desbrocham entre julho e agosto. A essência floral Mimerus é preparada pelo método solar e a virtude de Mimerus é a coragem. As pessoas tipo Mimerus são muito sensíveis, têm constituição delicada e são pacíficas e reservadas. Tudo para elas pode ser com menos intensidade, preferem menos luzes, menos barulho, apreciam a paz e a harmonia nos ambientes, não gostam de se expor. As pessoas no estado negativo do tipo Mimerus são tímidas, tendem a ocultar as próprias ansiedades, podem ruborizar-se facilmente, podem ficar mudas de pavor ao subir num palco, podem ainda gaguejar ou tagarelar, né, procurando esconder seu nervosismo. É muito comum a pessoa nesse estado, quando está nervosa, ela buscar um mecanismo que oculte esse medo. Então vai conversar demais, vai ficar impaciente para tentar esconder. Esse tipo de ação também é muito presente em pessoas com medo de altura. Tem muitos medos, a lista dos medos Mimerus é indeterminável. Medo de ladrões, animais, medo de envelhecer, medo da dor, da doença, da própria morte, medo de entrar em escadas rolantes, medo do câncer ou doenças graves. São medos concretos que surgem na vida de todos os dias, como ficar nervoso ao convidar pessoas para ir à nossa casa, ou medo de tomar injeção na cadeira do dentista. Então você já tira que o medo é algo muito presente com eles. Alguns especialistas, né, dos remédios florais de Bach são de opinião que os medos do tipo Mimerus representam um resíduo do medo arquetípico do recém-nascido, o medo do mundo cruel e da vida do corpo físico. Essa é uma colocação, né, de alguns dos profissionais. Características que chamam a atenção: é muito sensível ao frio, ao ruído, à rudeza, às palavras pronunciadas em voz alta, ao conflito, às contradições, à agressividade dos outros. Inseguro em virtude do nervosismo, tem dificuldades ocasionais para falar ou gagueja, tem um riso nervoso também, tem medo de ficar sozinho, mas mostra-se acanhado e nervoso na companhia de outros, muito cuidadoso durante a convalescença, não se atreve, por exemplo, a movimentar a perna quebrada com medo de machucar ou desarrumar o curativo, pode ficar doente para escapar de uma prova oral ou de uma apresentação em público, ou quando enfrenta as coisas de que tem medo. Sua transformação em potencial, né, quando tratado e em equilíbrio, consegue enfrentar todos os desafios e dificuldades da vida com equanimidade e bom humor, ultrapassa as ansiedades, é capaz de enfrentar o mundo com coragem pessoal e compreensão, que se encontra em situação semelhante. Afirmações: eu aceito os desafios da vida como oportunidades para crescer. Eu tenho coragem para aceitar mudanças e esperar para cada nova experiência. Minha luz reflete de espírito de movimento livremente pela vida. Caso clínico:
sofria de artrite no pulso esquerdo, que estivera engessado nos 2 meses anteriores, razão pela qual precisava desistir de seu trabalho numa fazenda. Estava deprimida e irritada ao procurarmos. Durante toda a sua vida foi uma pessoa que se aborrecia em excesso, nervosa, tímida e por demais preocupada com o que os outros pudessem pensar a seu respeito. Prescreveu-se mímeros para seu nervosismo, seu medo e sua timidez, e pacientes para sua irritabilidade, e gêntia para sua depressão e atitude desencorajada. Lembrando que é jovem, né? 29 anos, solteiro, então, com tantos conflitos. As primeiras notícias que enviou indicavam não ter havido mudança alguma no seu pulso, mas ela dizia que se sentia muito melhor, sendo que a dor de cabeça que normalmente acompanhava seu período menstrual havia desaparecido. A paciente não mencionara a dor de cabeça em sua visita inicial, mas estava assombrada por se livrar dela. Os mesmos remédios foram repetidos e 4 semanas depois ela escreveu contando que se sentia uma pessoa diferente, enquanto o pulso apresentava sinais de melhoras. Contou ter menos aborrecimentos, né, e maiores alegrias do que em muitos meses. Os remédios foram repetidos. Ela novamente informou que houve uma melhora no pulso e uma total ausência de dores de cabeça, né, durante o período menstrual. A carta seguinte, enviada a nós, informava a ocorrência de uma grande recaída com a volta de todos os seus sintomas. O homem com o qual a paciente esperava se casar havia se casado com outra mulher. Prescreveu-se mímeros, o remédio básico. Novamente acrescentou-se Starof para os choques e o Iron para o seu ressentimento pelo ex-noivo. Em um mês apresentou uma melhora substancial. O pulso ainda estava enrijecido, porém indolor. Com base em sua carta, repetiu a prescrição original, o que acarretou uma melhora definitiva do pulso, enquanto a paciente se sentia muito menos propensa a se aborrecer. Prosseguiu-se com o mesmo tratamento por mais 3 meses. Ela então escreveu dizendo: o gesso foi removido de meu pulso. Frequentemente chego a esquecer que já houve algum problema com ele alguma vez. Não estou mais nervosa e não tive uma única dor de cabeça durante todo esse tempo. Não me preocupo mais com o que os outros dizem ao meu respeito. Você vê aqui o quanto que ajudou. E uma coisa interessante, pessoal, nesse caso clínico aqui do Chancellor de 95, você vê que ela não relatou a dor de cabeça, só depois que teve a melhora. Então isso vai ser muito comum, né? Vai ser muito comum, desculpem, o pessoal ocultar alguma informação, apresentar depois, ou então dizer assim: nada melhorou para mim. Isso aqui é uma coisa que às vezes eu escuto muito e acho interessante, cuidoso mesmo. Às vezes vem tratar com acupuntura, com floral, aí tem uma dor específica, fala: não melhorou nada comigo. Aí na hora que eu vou olhar lá na ficha, tá lá: não conseguia dormir. Aí eu pergunto: você tá dormindo? Tô dormindo muito bem. Mas ela vai lá e me fala: não melhorou nada para mim. E o sono não melhorou? Então isso, acostume, vai ser uma coisa muito comum. As pessoas às vezes só querem ver o que ela quer ver. Então cabe a vocês estarem percebendo as outras informações. Vamos lá agora do grupo 4. O quarto, floral, Red, Chestnut, Aerochus carnea, também seria castanheira rosa, ou castanheira vermelha também, mais popular com castanheira vermelha. É uma árvore de copa ampla, produz uma boa sombra, cresce de 10 a 15 metros de altura, suas flores vermelhas desabrocham em cachos piramidais, voltadas para cima. No final de maio até junho, as virtudes de Red Chestnut são a capacidade de transmitir coragem e segurança aos que amam. As pessoas do tipo Red são protetoras, mantêm uma forte sintonia com aqueles que amam, sendo capazes de transmitir-lhes coragem e força nas situações difíceis, mesmo estando distantes. Então, excelente indivíduo, né, que pode transmitir coragem e muita força mesmo distante. Isso é uma capacidade dele. Seus sintomas devido ao bloqueio de energia. Quando no estado negativo,
As pessoas fazem um vínculo simbiótico com as pessoas que amam, não se preocupam com o que pode acontecer com elas, mas sim com os outros, e dispensam para os entes queridos excessivos cuidados, sempre imaginando que o pior pode acontecer. Então isso é no seu momento de bloqueio energético, né? Onde está o período que ele está em desequilíbrio. São os pais que não dormem antes dos filhos chegarem em casa. Se o marido ou a esposa tem um pequeno atraso, surge a ideia de que algum acidente pode ter acontecido. São as mães que não se sentem em paz enquanto os filhos adultos não comunicam que chegaram tarde da noite e também chegaram em sua segurança no lar. São os avós cujo coração eles para na boca, né? Quando pensa que o neto tem de atravessar sozinho uma rua de muito trânsito. Ficam muito preocupados por aqueles que apresentam os mais leves sinais de alguma doença, ainda que não perigosa, sendo que uma pequena enfermidade torna-se um enorme problema na imaginação do indivíduo Red Chestnut. Então, ele acaba aumentando, né, situações que seriam simples. Os elos simbióticos que as pessoas Red no estado negativo criam são comuns entre mãe, pai e filhos, entre marido e mulher, sobretudo quando estão envolvidas projeções dos pais. Saber, a esposa projeta no marido os problemas do próprio pai ou vice-versa. Então seria aquela situação de problema em escala, né? Tanto para o marido como para a mulher. Nesses casos, o desenvolvimento de ambos será retardado, pois num estado simbiótico, quando um dos parceiros tenta cortar o cordão, o outro se verá automaticamente envolvido e pode tentar manter o vínculo. Então vai ser aquela certa obsessão, né? Manter ao invés de sair da parte negativa. No estado negativo, o conceito de amor ao próximo é egoisticamente mal interpretado. A outra pessoa se transforma inconscientemente no objeto sobre o qual são projetados nossos pensamentos e dúvidas limitativas. Características que chamam a atenção. Tem grande apego aos parentes e amigos, preocupa-se em excesso pela segurança dos outros, sem medo algum em relação à própria pessoa, pensa que alguma coisa pode ter sucedido a outra pessoa se ela estiver atrasada. Receia que o sintoma insignificante possa ser sinal de moléstia grave em outra pessoa. Depois de um acidente, imagina todas as coisas terríveis que poderiam ter acontecido, mesmo sem ter acontecido. Transformação potencial. Quando em equilíbrio, são capazes de enviar pensamentos de segurança, saúde ou coragem aos que deles necessitam e que possam estar em perigo ou enfermos em alguma ocasião. Permanecem física e mentalmente calmos numa situação de emergência, transmitindo segurança e coragem. Fazem uma oração e entregam com confiança seus filhos a Deus nas situações de risco. Afirmações: eu mantenho minha própria realidade psíquica, eu tenho um desapego saudável dos problemas dos outros, eu confio no desenrolar divino dos eventos à minha volta. Caso clínico: o homem de 60 anos, ao procurar para tratamento, estava sofrendo de uma séria eruptação cutânea nos pés, que atingia a planta e a região dorsal. Formavam-se bolhas que estouravam, deixando a pele dura, escamosa e bastante irritada. O processo repetia continuamente o seu ciclo desde que aparecera pela primeira vez, cerca de 18 anos antes. Nessa ocasião, o filho do paciente sofreu um acidente. Fraturou o braço, que posteriormente ficara paralisado. Isso representara um grande choque para o pai, causando-lhe grande ansiedade. Alguns dias mais tarde, o problema de pele começou a se manifestar. Depois de um tratamento de raio-x, a eruptação desapareceu,
Mas 10 anos depois, quando o paciente quebrou 2 ossos do pé, elas tornaram a aparecer. O problema foi novamente tratado com raio-x, tendo igualmente desaparecido apenas para voltar alguns anos mais tarde, quando ele quebrou o fêmur. E a mesma rotina se repetiu, raio-x e desaparecimento. No ano seguinte, foi operado para que ele removesse o rim direito. A operação foi muito bem sucedida, mas a eruptação tornou a aparecer, tendo a radiologista se recusado a aplicar mais raio-x em virtude do perigo de superintoxicação. O problema foi tratado com loções e pomadas, mas sem resultado. Quando conhecemos esse paciente, sua condição de saúde era bastante precária, seus pés estavam inflamados e era intensa irritação, tão intensa que impedia de dormir. Ele estava muito fatigado, nervoso, sem apetite. Contou que estava começando a evitar as pessoas e a perder seu interesse pela vida. Disse ele, é como se a vida tivesse perdido há séculos sem encanto para mim. Porém, o que mais preocupava era a possibilidade de perder seu emprego e de não conseguir sustentar seus familiares. Em sua imaginação, ele já os via sem teto e passando fome. Prescreveu-se então o Red X-Nu para sua ansiedade em relação à família, Star Off para os choques por que passara, Clip Able para limpar a mente e o corpo. Em um mês, informou que a irritação nos pés diminuíra e que a inflamação havia cedido. Sentia que seu estado geral de saúde havia melhorado, permitindo-lhe um sono tranquilo pela noite. Os mesmos remédios foram repetidos e 4 meses depois ele informou que sua saúde estava muito boa no geral, sendo que o problema cutâneo desaparecera novamente. Escreveu, desde que passei a tomar os remédios, minha perspectiva de vida se transformou e muito, sou-lhes bastante grato. Esse caso clínico do livro de Chanceró, de 1995. Você vê que cada caso clínico que a gente vai vendo, né, são casos reais, pessoal, não são fictícios. A gente vai vendo que o floral pode fazer muito mais benefício do que se espera. Muita gente só espera, não, o floral é uma coisinha ali simples, não é medicamento, não é nada. Mas a gente vê que dá resultados. Aqui eu estou usando os casos do Sancheró, entre outros aqui. Mas eu tenho muitos casos de sucesso aqui também, que mais à frente a gente vai discutir isso. Cada caso deles que eu leio, eu vou me lembrando de 2, 3 aqui dos meus. E que tivemos sucessos assim muito interessantes. Grupo 4, né, o quinto floral, né, do grupo 4, Rock Rose, Eryanthremum murmuraneum. Cada nome, olha que sou biólogo, mas nunca me acostumei. É um subarbusto perene que se ramifica livremente e cresce em solos rochosos. Afrobrota com determinação neste solo hostil, floresce do final de maio até agosto. A essência floral é preparada pelo método solar. As virtudes de Rock Rose são a firmeza e a coragem inabalável. O estado de Rock Rose é momentâneo em situações de emergência, né, de algumas pessoas, mobilizam coragem e força para tirar os outros do perigo. Lembrando, momentâneo. Sintomas devido ao bloqueio de energia. No estado negativo de Rock Rose, a pessoa encontra-se no estado agudo de medo, apavorado, paralisado, em pânico. Rock Rose é o remédio a ser prescrito quando alguém passa por alguma situação de gravidade, como um acidente familiar, com doença grave, quando ocorre uma perda traumática que induz a pessoa ao pânico, ou quando o estado de alguém é tão grave que afeta os que estão próximos. É muito útil em desastres naturais, quando o ser humano é impotente para enfrentar a investida, né, da energia dos elementos, em furacões, enchentes, erupções vulcânicas. Muitos separam a personalidade do eu superior quando era tímida,
se encolhe dentro dos seus limites mortais, em vez de confiar na orientação da sua alma, que poderia deixar fluir para ela as energias necessárias ao domínio da situação. Schaeffer, 1997. Sempre que um grande medo é experimentado como pesadelos em crianças pequenas, depois de escapar de um acidente ou de uma agressão, um assalto, crise da síndrome do pânico pode se tomar rock rose misturado em água de 15 em 15 minutos, espaçando-se as tomadas conforme melhora, ou então utilizar o Rescue Remedy. O Rescue vai ser muito bem-vindo nessas situações, pois o rock rose entra na composição do Rescue. Falando aqui, pessoal, e essas situações, porque eu não sei a realidade da região de cada um de vocês, mas eu conheço a realidade da região que eu estou. Assassinato, roubos, investidas de mau elementos, eu escuto toda hora. Então ninguém está livre, né? A não ser aquela pessoa que mora lá isolada. Isso aqui é uma coisa muito presente. O Rescue, eu tenho lá já pronto vários, porque vira e mexe eu preciso passar para alguém. Os outros florais é a mesma situação. Então, numa situação dessa, naquele momento que você vai dar água com açúcar para a pessoa, você já faz diferente. Você vai pegar a aguinha e vai pingar lá as gotinhas do rock rose. Toma as gotinhas do rock rose. Em 15 minutos você vai lá, vai repetindo. Nem precisa falar para a pessoa que tá. Tipo, um ente seu chegou lá em uma situação de um assalto, está muito em pânico. 15 minutinhos você dá um pouquinho de água para ele. Não deu um copo cheio, não. Deu uns 2 dedinhos de água com algumas gotas de rock rose. E repete a cada 15 minutos. Você vai ver que isso vai ficar bem tranquilo. Ah, eu tenho um Rescue. Ótimo. O rock rose está na fórmula do Rescue. Então vai dando lá de 15 minutinhos só naquele dia do ocorrido, viu, pessoal? Depois os outros seguem a prescrição normal. Características que chamam a atenção: terror, horror, medo puro e simples. Como se o medo tivesse deixado fora de si. Não ouve, não vê, não fala, fica paralisado. Sente taquicardia, as mãos e os pés suam frio, tem sensação que vai desmaiar, que está tendo um ataque cardíaco. O medo ainda se faz sentir nos ossos depois que a pessoa escapa por um triz de um acidente qualquer. Sua transformação potencial, capaz de crescer além de si mesmo em emergências e situações críticas, de mobilizar forças quase sobre-humanas. Age em benefício dos outros sem se preocupar com os riscos. São os heróis dispostos a arriscar suas vidas para ajudar os outros. Isso quando ele tem equilíbrio, mas você vê que ainda é perigoso. Ele em equilíbrio ele consegue fazer isso, mas ele se expõe. Ele se expõe para ajudar os outros e esquece de olhar para si mesmo. Então, em umas situações dessas a gente vai equilibrar não só com esse floral, como com outros também. A coisa tem que ter um equilíbrio. Eu não posso nem ser medroso demais, também não posso perder todo o medo. Medo gera segurança, como também eu não posso ser o herói morto, que me expõe e morro. Então, tem que ter o equilíbrio. Afirmações: eu enfrento os mais extremos desafios com coragem inabalável. Eu sou mais do que minha personalidade e corpo. Eu sou um espírito imortal. Queremos, né? Vamos mais. Caso clínico: homem, 38 anos, biomédico. Este paciente queixava-se de insegurança e relacionava esta sensação aos seus medos diante de situações novas e desconhecidas. Não andava de elevador nem de avião. Contou que certo dia subiu no telhado da casa de seus pais para consertar a antena da televisão e subitamente entrou em pânico. Eu tô meio risonho assim, pessoal, que o meu gato chegou aqui, tá perturbando. Não conseguia se mover, sua voz não saía, o coração disparou e foi necessário o auxílio dos bombeiros para retirá-lo de lá. Lembrou-se também de uma caminhada que fez com seu pai aos 9 anos de idade. Em determinado momento, o pai afirmou
que estavam perdidos, e isso foi suficiente para que ele imediatamente entrasse em pânico. Não conseguia falar nem se mover. Indicou-se nesse caso, então, para ele o Rock Rose, para que esse paciente fortalecesse, né, quebrasse o seu momento de segurança, né? Então, após o consumo do Rock Rose, desapareceu em 3 meses a insegurança. Vale a pena também revelar que a insegurança desse homem escondia uma força de vida nunca antes experimentada. Então, isso aqui é um caso clínico de Bartolo, de 1993. Com esse floral, a gente finaliza, pessoal, o 4º grupo. Próxima aula nossa, entramos no 5º grupo de florais, que vocês também vão amar. Até mais!